Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 89. Extração de sombra é possível. Extração de sombra é possível. Extração de sombra é possível. O vapor negro subiu ferozmente sobre os corpos dos membros da guilda Hyunmu, recusando-se a aceitar suas mortes, e no momento em que foi dado o comando de proteção, gritos arrepiantes ecoaram pelo ar. Junto com isso, as sombras negras dos cadáveres surgiram ferozmente e começaram a formar novos corpos. Shuak! Infantaria das Sombras, nível 1. Grau normal. Lanceiro das Sombras, nível 1. Grau normal. Portador de Escudo das Sombras, nível 1. Grau normal. Mesmo sendo o segundo exército da guilda Hyunmu, eles eram caçadores compostos por uma combinação perfeita como força de ataque. É claro que havia uma desvantagem de que o poder estava ligeiramente enfraquecido em comparação com a força de quando estavam vivos, ao serem extraídos como soldados das sombras, mas ainda havia vantagens formidáveis que superavam isso. Imortal! No momento em que se tornam soldados das sombras que nunca morrem, eles se transformam em uma legião demoníaca que corre apenas para exterminar seus inimigos, sem se importarem com seus próprios corpos. Crewou! Rugidos estrondosos explodiram de suas bocas, perdendo até mesmo suas habilidades linguísticas. Isso não pode ser... O demônio transcendente intermediário que viu os soldados das sombras de Surro ficou surpreso. Era inacreditável. Algo verdadeiramente inacreditável aconteceu. Os demônios intermediários ali, mesmo aqueles que sobreviveram à guerra com os monarcas e ainda estão vivos, eram basicamente os remanescentes que se esconderam da guerra. É por isso que não havia ninguém entre os demônios ali que tivesse visto adequadamente a figura do monarca das sombras, o vencedor da guerra. Mas os demônios intermediários, que eram seres superiores em comparação com os demônios comuns de baixo nível, notavam instintivamente a natureza do poder da morte que se espalhava de Surro. Exército das Sombras. Não, o monarca das sombras não deveria estar na Terra agora. Se o monarca das sombras ainda estivesse na Terra, eles nunca teriam tido coragem de invadir este lugar. Grrr! Sim, isso não pode ser verdade. Se você fosse realmente o monarca das sombras, teria nos eliminado assim que nos viu. O demônio intermediário explodiu com energia feroz e liberou seu poder mágico em direção a Surro. Ao mesmo tempo, todos os demônios de baixo nível atacaram os soldados de Surro. Matem todos! Matem-nos sem piedade! Esses caras serão materiais valiosos para o nosso plano de contingência. Crack! Outro raio caiu do céu. Como esperado, é uma habilidade. Surro cortou impiedosamente os demônios e continuou a observar o céu. O ataque de relâmpago despedaçou os soldados das sombras, mas isso não importou. Swoosh! Hahaha! Os soldados das sombras dilacerados retornaram à sua forma original, junto com a fumaça negra e, como demônios, cortaram as gargantas e perfuraram os corações de seus inimigos diante deles. Kahaha! Liderando o ataque e explodindo o campo de batalha, estava o capitão Lee Yong-ho, renascido como um cavaleiro com armadura. A partir do momento em que se tornou um soldado da morte, ele derramou sua brutalidade como um fiel seguidor de Surro aos demônios. Ele era aquele velho durão? Surro riu de seu estilo de luta cruel, até mesmo usando as cabeças decepadas dos demônios como armas. Então posso deixar os fracotes para eles. À medida que os soldados das sombras se regeneravam repetidamente, a mana era constantemente sugada dele. Você comprou a poção de mana intermediária. Surro bebeu a poção de mana e chamou Ezil. Ezil! Entendido! O chifre de vulcã que Surro pegou aumentaram muito o poder de ataque graças às almas dos demônios que ele havia matado até agora. Mas só isso não era suficiente. Para derrotar o demônio gigante, eles precisavam da alma de um demônio ainda mais forte. Ao chamado de Surro, Ezil imediatamente se materializou e fluiu para o chifre de vulcã. O chifre de vulcã devora a alma do demônio. Swoosh! Naquele momento, uma energia ainda mais poderosa e ígnea engolfou a lâmina do chifre de vulcã. E mais uma coisa. Rakan! Enquanto Surro gritava ao levantar a presa de Rakan na mão oposta, uma resposta foi ouvida de um lugar distante. O rei das bestas, monarca da presa, acena em aprovação. Shua! Naquele momento, uma energia divina envolveu a presa de Rakan. Um sorriso apareceu no rosto de Surro enquanto ele segurava as duas espadas nas mãos. Aqui está até uma armadura do gigante. Usou a habilidade Armadura do Gigante. Uá! Naquele momento, a armadura do gigante envolveu o corpo de Surro. O corpo dele cresceu e as espadas gêmeas em suas mãos aumentaram de tamanho para combinar. Surro imediatamente correu em direção ao demônio intermediário. Tchá, 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 ah! Kree!
O demônio intermediário estendeu a mão e enviou raios em direção a Surro. Mas ele não parou de atacar mesmo quando recebeu os raios de frente com seu próprio corpo. Usou a habilidade Corte Tempestuoso. Kuva! Relâmpagos e tempestades se chocaram dividindo o céu. No meio da colisão feroz, Surro e o demônio intermediário entraram em confronto. Kryuk! O demônio intermediário, que foi empurrado para trás pelo ataque repentino de Surro, tirou algo do bolso. Crack! E enquanto ele segurava algo em sua mão, um pó roxo envolveu o corpo do demônio intermediário como fumaça. Naquele momento, a voz de Ezil foi ouvida na mente de Surro. Oh, meu Deus, isso é uma pedra de sangue. Uma pedra de sangue? O que é isso? Sangue demoníaco altamente refinado. Pense nisso como um amplificador de mana muito mais poderoso que a poeira estelar. Poeira estelar? Então fica mais forte? Claro! Você tem que matar antes que todas as pedras de sangue sejam absorvidas. De qualquer forma, não é uma pedra de sangue perfeita, então seu poder digestivo será lento. Mesmo enquanto a conversa continuava, Surro continuou a atacar o demônio. Mesmo que ainda esteja em seus estágios iniciais, mas vale a pena. Se pegarmos o demônio aristocrata aqui mesmo, poderemos fazer pedras de sangue ainda melhores. O demônio intermediário estava intoxicado por seu poder cada vez maior, e com uma mão bloqueou os ataques de Surro e o jogou de lado impiedosamente. Kwang! Kof! O sangue jorrou da boca de Surro. Milorde! Beru voou apressadamente e expressou sua preocupação, mas Surro imediatamente se levantou e bebeu uma poção. Tudo bem, eu ainda posso lutar. Se o outro lado usava a pedra de sangue para obter poder, este lado tinha poções. Graças ao seu alto vigor, ele podia se dar ao luxo de demorar um pouco mais para se curar. E havia valor em se esforçar até o limite. Deng! O nível de habilidade, resistência aumentou. Defesa física mais 80% para mais 100%. Surro gostou da sensação de sua defesa aumentada e assistiu ao desempenho de seu primeiro soldado. Sk! Sempre que Quei mostrava uma brecha, um raio de luz se transformava em uma lança e o atacava de cima. O feixe de luz confundia a visão de Quei como uma teia de aranha. Você se atreve a deixar o mestre ver sangue? Como Quei se tornou um soldado das sombras, ele não podia mais usar a geleia real. Por ter sido um veneno que fez lavagem cerebral em sua própria legião, ele não estava mais qualificado para liderar a legião como um mero soldado das sombras. Mas isso não significava que sua extrema agressividade tivesse desaparecido. Min Seong, que sempre planejou e comandou seus subordinados, agora assumiu a vanguarda como um líder atacante que massacrava impiedosamente seus inimigos. E ele ficou bastante satisfeito com esta nova imagem de si mesmo. Que prazer, pensou ele. Ele nem tinha medo de enfrentar um demônio gigante. Isso é divertido, disse ele. Finalmente obteve o poder da imortalidade que sempre quis. Ele agora também era capaz de esmagar seus inimigos com sua força pura, sem recorrer a táticas complicadas por trás. Isso é realmente agradável. Força é isso, ele pensou enquanto enfiava sua lança no ombro de um demônio de nível médio. O demônio gritou em agonia, e Min Seong riu e ordenou que ele morresse. No entanto, o demônio conseguiu infligir um ferimento fatal em Min Seong, fazendo com que a energia da pedra de sangue vazasse. Apesar do confronto intenso, apenas 5 segundos se passaram. E durante esse curto período de tempo, Surro pelo menos se recuperou o suficiente para mover seu corpo. Ele também tinha poder mágico suficiente para usar sua manifestação do corpo espiritual tanto quanto quisesse. Usar a habilidade, manifestação do corpo espiritual, declarou ele. Os braços de Surro estavam cobertos de energia negra. O consumo de mana necessário para manter a manifestação tornou-se muito alto, devido ao alto nível da habilidade. No entanto, o poder de ataque da técnica era ainda mais forte do que antes. Peguei você, disse Surro enquanto sua mão negra perfurava a energia da pedra de sangue e agarrava o pescoço do demônio de nível intermediário. Os olhos do demônio tremeram quando ele olhou nos olhos de Surro. Espere um minuto. Essa energia poderia ser, ele pensou, mas confundiu Surro com um monarca das sombras. Você era o descendente do monarca do corpo de ferro. Tum! Antes que ele pudesse terminar a frase, foi silenciado quando seu pescoço foi quebrado. Você derrotou um demônio transcendente intermediário. Item: chifre de vulcão consome a alma do demônio. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Numerosas mensagens apareceram na frente de Surro naquele momento. No entanto, a mensagem que se seguiu foi surpreendente. Tem! Você adquiriu o título Assassino de Demônios. Oh! Os olhos de Surro brilharam.
Ele matou muitos demônios e acabou obtendo um título perfeito. Título: Assassino de Demônios. Um título dado a um caçador habilidoso que caça demônios. Todos os atributos de habilidade aumentam em 40% ao lutar contra monstros do tipo demônio. Se isso tivesse vindo antes, eu poderia tê-los matado com muito mais facilidade. Shwak! O corpo de Su-ho encolheu novamente e Ezio emergiu do chifre de vulcão. Ela tremeu com a sensação da energia do título Assassino de Demônios vindo de Su-ho. Seu instinto de demônio reconheceu Su-ho como um predador. Por que você está tão longe? Ah, não é nada. Quando Su-ho recuperou os sentidos, notou Ezio se escondendo atrás de Lin Do-kyoon. Nesse meio tempo, Su-ho verificou a mensagem que estava ocupado demais para confirmar antes. Você concluiu a missão urgente. Derrote os inimigos. Gostaria de confirmar a recompensa? Sim, não. Sim. As seguintes recompensas foram preparadas. Recompensa primeira, restauração de condição anormal. Recompensa segundo aprimoramento, rugido do campo de batalha. Aprimoramento? A ideia veio à mente de Su-ho. Eu deveria usar isso em um momento importante. Su-ho olhou em volta, adiando a aquisição da recompensa. Antes que percebesse, Ezio estava em cima do corpo de um demônio intermediário. Shoo! A energia vermelha fluiu do corpo para as mãos de Ezio. Su-ho! Ezio chamou Su-ho com uma expressão firme. Esta é a pedra de sangue que fiz com meu sangue. Seu sangue? Sim. Acho que há pessoas do mundo dos demônios me caçando em algum lugar por aqui. Milorda. Beru olhou seriamente para Su-ho em resposta às palavras de Ezio. Se isso for verdade, não será uma luta fácil. Beru lembrava-se claramente da família Hadir da Guerra dos Monarcas. Se aqueles que destruíram aquela família e amplificaram sua força com seu sangue fossem os que caçavam Ezio, eles não seriam amigáveis com a Legião das Sombras. Su-ho assentiu seriamente com as palavras de Beru. Por enquanto, deve haver uma fábrica em algum lugar por aqui. Isso mesmo. Aqueles que fizeram poeira estelar e até mesmo pedras de sangue devem estar em algum lugar aqui. O problema era que os meios de encontrar a localização da fábrica haviam desaparecido. Eu deveria ter mantido pelo menos um vivo. Su-ho fez uma expressão desapontada. Eles não podiam extrair sombras de demônios cuja mana havia sido contaminada. Por enquanto, precisamos vasculhar este lugar completamente. E então aconteceu. Até agora, a voz de Lin Do-kyoon, que corria de um lado para outro, falando incessantemente, foi ouvida. Su-ho, há algo aqui.